gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e hoje eu trouxe a resenha do primeiro livro da minha meta literária de 2022, né? Pra quem não assistiu, pra quem tá perdido, eu vou deixar linkado aqui em cima, mas é um vídeo onde eu estabeleço algumas metas literárias mensais para este ano de 2022. Eu confesso pra vocês que eu não estava tão confiante assim, porque tem coisas que eu vou ter que realmente me forçar a fazer, sair da zona de conforto, mas eu criei essa meta justamente pra isso, tá, gente? Pra sair da zona de conforto, pra conhecer novos autores, coisas novas e sair um pouco do romance. E eu consegui cumprir, então, a minha primeira meta, que era ler um livro encalhado da minha estante. E, tecnicamente, essa é uma meta fácil, né? Porque eu tenho muitos livros que eu comprei e livros que eu recebi de editoras no ano passado, que estão parados na minha estante. Então, eu só realmente precisava descobrir qual era o gênero literário que eu ia ler. Se era um romance de época, uma fantasia, um romance. E, de repente, eu peguei alguma coisa super aleatória. Muito aleatória, gente. Na minha estante, eu olhei assim, sabe, por alto, e peguei o primeiro livro que eu vi, que foi Os Primos, da Karen McManus. E se você tá tipo, uau! Meu Deus, como você não leu um livro de suspense? Eu também fiquei desse jeito, gente, porque eu pensei, será que eu vou conseguir ler? Será que eu vou abandonar no meio do caminho? Mas não, gente, em menos de 5 horas eu terminei e finalizei esse livro. E eu vim aqui trazer a resenha pra vocês, pra mostrar que o primeiro mês já foi preenchido, a minha leitura check ali já pode colocar, ó, como certo, porque enfim, tirei um livro encalhado da minha estante e também li um livro totalmente fora da minha zona de conforto, que é de suspense. É claro que é um Young Adult, mas não deixa de ser um suspense, tá, gente? Porque a gente tem ali alguns segredos a serem revelados. Então, nesse vídeo a gente vai falar mais sobre essa história aqui. Se você não é ainda inscrito no canal, ainda não curtiu esse vídeo, tá esperando o quê, gente? Se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha também, assim vocês me ajudam bastante. E bora lá, porque eu quero apresentar pra vocês a palavra de Karen McManus. Eu recebi, gente, Os Primos pela Galera Record. Ano passado eu fui parceira deles e foi uma parceria simplesmente incrível. E aí eu solicitei Os Primos porque na minha mente eu ia conseguir ler no período estipulado para resenhas. Mas infelizmente eu acabei não lendo. Eu falei pra vocês que foi uma correria no final do ano, tinha ressaca literária. Não consegui ler essa história e agora, enfim, eu pude fazer essa leitura. Não é meu primeiro contato com essa autora, eu já tinha lido Onde Nós Está Mentindo há muito tempo atrás, quando foi lançado, e foi também uma das minhas melhores leituras. Eu recebi na Caixa Scooby, na época eu assinava o clube de assinatura deles, e eu amei porque o Young Adult passa num ambiente escolar e tem um mistério ali rondando a vida desses personagens. E, particularmente, Os Primos é bem parecido no sentido de construção de narrativa, tá? Não sei se você já leu algo da Karen McManus, mas todos os livros dela seguem uma mesma linha. São personagens jovens, personagens que possuem segredos e alguns problemas ali familiares nas suas relações. Então, nesse livro a gente vai ter os 3 pontos de vista principais, que são os nossos protagonistas, e também vai ter umas cenas ali que vão voltar no passado para contar um pouco mais sobre o que está acontecendo como uma lembrança, digamos assim. E aqui a gente vai conhecer a família Story, tá? Abraham Story e Mildred Story, eles são casados e eles vieram de uma família de imigrantes que acabaram fazendo fortuna com a caça às baleias e acabaram se tornando assim muito influentes, bastante ricos. E desse casamento geraram 4 filhos: o Adam, o Anders, o Asher e a Alison. Tudo com As, gente, os 4 As, né? E essa família, por ser muito rica, também tem vários imóveis, vários hotéis, tem um resort assim super conhecido ali por todos, e aparentemente uma família muito amorosa e muito unida. Mas aí temos a primeira perda, né? O Abraham, ele acaba sofrendo um infarto, uma parada respiratória, então a morte repentina dele faz com que as relações familiares acabem ficando um pouco mais estremecidas. E aí, 2 anos após a morte dele, a Mildred simplesmente resolveu deserdar os 4 filhos de uma vez. Tipo, ninguém sabe o porquê que ela fez isso. Ela simplesmente mandou uma carta pra eles com os dizeres: vocês sabem o que fizeram. E aí, desde então, eles nunca mais ouviram falar da mãe. Eles até tentaram ter contato com ela, voltar ali na ilha, mas a mãe é irredutível, não quer ter contato com eles, assim como também não tiveram contato com os filhos dele, né, os seus netos, e assim foi seguido por 24 anos. E esse é o ponto principal e o ponto de partida da nossa história. E aí a gente vai conhecer os famosos primos.
os filhos dos filhos de Mildred. Aí a gente tem a Millie, que é filha da Alison, a Aubrey, que é filha do Adam, e o JT, o Jonah, que é filho do Anders. Eles não se conhecem, não mantêm contato, até porque os próprios irmãos também não mantêm contato, eles moram em lugares bem distantes, e as relações também são um pouco estremecidas, mas eles acabam sendo unidos por um fato específico. Mildred acaba enviando uma carta para cada um de seus netos, convidando-os a irem visitá-la, a trabalharem ali no resort da família, para que eles possam se conhecer, já que ela não tá bem de saúde e tal, alguma coisa nesse sentido. E eles ficam bastante surpresos porque a avó jamais dá indícios de querer conhecê-los. Eles têm idades parecidas, 17, 18 anos, então eles realmente nunca tiveram contato com ela, mas os pais deles acreditam que essa é uma ótima chance deles recriarem um novo laço com a mãe. Tem alguns que também estão pensando mais no quesito financeiro, de tentar voltar a ser ali um herdeiro de Mildred, né? E aí, sem muita escolha, eles acabam indo parar nessa ilha para passar aparentemente 2 meses ali trabalhando no resort dos Story. Só que quando eles chegam lá, eles descobrem que tem muitas coisas estranhas acontecendo ali. Uma das primeiras é que a própria Mildred, a avó deles, quando vê eles pessoalmente, fica muito surpresa, como se ela não soubesse que eles estivessem indo visitá-la. E outras coisas também vão acontecendo, deixando essa história mais confusa ainda. Paralelamente aos trabalhos do resort, os primos acabam se juntando, se conhecendo um pouco melhor e resolvem então tentar descobrir o que de fato aconteceu há 24 anos atrás, por que os pais deles foram deserdados, sendo que nem os pais sabem o motivo real. E o que significa então aquela mensagem que a Mildred enviou sobre "você sabe o que fizeram". Então é isso que vai permear a nossa história de Os Primos, e eu fiquei, gente, completamente louca nessa história, porque desde o primeiro momento que a gente lê ali no nosso primeiro capítulo, você já se sente conectado com os personagens, né? Como eu falei pra vocês, é um livro intercalado em pontos de vista diferentes, mas em primeira pessoa, então a gente vai conhecer a Millie, o Jonah e a Aubrey muito intimamente. Eles vão falar conosco falando sobre as suas relações familiares, e é muito fácil vocês se apegarem a eles, porque a narrativa da Kari é muito fluida, muito gostosa. Gente, sério, não é à toa que eu terminei esse livro em 5 horas, porque ele é muito fluido, tipo, ele te prende, é eletrizante, você quer saber o que tá acontecendo, porque a cada capítulo tem mais uma revelação, tem alguma coisa que não tá encaixando nessa história, e a gente vai conhecer, então, os 3 personagens, né? A gente tem a Millie, que de todas, assim, ela é a mais incisiva, eu acho que ela que tem mais personalidade forte, mas ela também não se deixa ser muito sensível, porque a relação com a mãe dela é um tanto conturbada. A gente percebe que a relação da Alison, que é a mãe da Millie, com a própria mãe ficou um pouco estremecida, né, por causa de tudo que aconteceu, e isso reflete na relação que ela tem com a filha. Então a Millie e a Alison também não tem uma relação assim de amores, sabe? Na verdade é uma relação bastante frágil, porque a Alison basicamente só olha a Millie pra criticar, é como se ela não fosse o bastante, ela não fosse o suficiente pra agradar a mãe dela. E a Millie reflete isso na sua personalidade, então ela é uma menina que mostra que ela é forte, que é uma menina decidida, que vai atrás do que quer, mas ela também não se deixa sensibilizar, ela não gosta de mostrar suas fraquezas, sabe? Mas ao longo do livro a gente vai perceber que nem sempre dá pra você bater de frente com as coisas. Às vezes é importante você sentir e principalmente praticar o perdão. Então a Millie é a primeira personagem que aparece pra gente e que com certeza me cativou, porque eu conseguia ver muita coisa que estava acontecendo com ela, e eu amava que tudo que era jogado no ar ela conseguia pensar e entender, sabe? Tipo, nas entrelinhas. Diferente um pouco da Aubrey, que é a nossa segunda prima. A Aubrey é o completo oposto da Millie, tá? Enquanto a Millie é forte, que se impõe, a Aubrey, ela é sensata, ela é uma pessoa dócil, ela não gosta de bater de frente, e é por isso que ela vive uma vida meio assim, meio sem grandes acontecimentos, sabe? Porque ela nunca briga, ela nunca expressa o que ela tá sentindo, ela deixa as coisas acontecerem. E isso também é alguma coisa que vai mudando ao longo da história, porque a gente vai descobrir, né, como eu falei pra vocês, que todos ali escondem segredos. A Millie, ela tem um segredo dela, a Aubrey também, né? Porque não é só porque o pai dela quis mandá-la pra essa ilha que ela está naquele lugar. Não, tem outras coisas também que estão fazendo com que ela esteja ali. E aí, quando a gente vai descobrir o segredo dela, a gente percebe o quanto ela precisa realmente se soltá-la, se desprender do que as pessoas querem pra ela e começar a se impor. E ela surge como um contraponto, porque ela é muito mais sensível, ela é delicada, ela se importa com as pessoas. E é por isso que é interessante a gente descobrir o que aconteceu com a relação dela com o pai, né? Porque pelo que a gente entendeu, o pai dela é o Adam.
E ele sempre foi uma figura, assim, paterna, muito presente na vida dela. Uma pessoa que ela sempre quis admirar e sempre quis agradar. Mas, pelo visto, o pai dela não é tão o herói, assim, da história, como ela mostra pra gente. Então, pelo visto, Adam, ele fez alguma coisa que magoou profundamente a Aubrey e mudou um pouco a dinâmica também familiar deles. E a gente vai vendo isso ao longo da história, quando ela vai sendo desenvolvida e contada pra gente. Eu já desconfiava de algumas coisas, mas eu também fiquei bastante surpresa quando, de fato, o negócio foi revelado, porque, meu Deus, que homem nojento, que homem porca, né? Mas bora lá conhecer o terceiro primo, que é o Jonah, gente. O Jonah, desde o primeiro momento que ele tem contato ali com suas primas, ele é um garoto bem difícil, sabe? Bem babaca. Um cara que não gosta de falar com as pessoas, um pouco mal educado, e ele não quer estar ali naquela ilha. Na verdade, ele queria estar no acampamento de ciências, né? Que era, tipo, o grande sonho dele de passar o verão. Mas o pai dele, o Anders, obrigou ele a ir pra ilha. Então ele vai lá de mau gosto. Inicialmente, ele trata as primas muito mal, sabe? Tipo, bem realmente rude, mal educado. Mas ao longo do livro a gente também vai perceber que isso é só uma fachada. É claro que também tem alguns momentos que ele realmente é assim, que ele é realmente uma pessoa meio antissocial. Mas ele também esconde alguns segredos muito legais e muito importantes que a gente também vai descobrir ao longo desse livro. E aqui tem outros personagens muito importantes que vão aparecer. A Mildred, no início, ela tem uma incógnita, porque ela mal aparece na história. Ela vai ter ali alguns momentos em que ela vai fazer algumas aparições, dizer coisas assim super enigmáticas, né, dizendo que não queria os netos ali e tal, mas ela fica ali meio que escondida. A ideia mesmo do livro é a gente tentar acompanhar os personagens, descobrindo por conta própria o que aconteceu. Porque mesmo que os pais deles digam que nada aconteceu, que eles não sabem por que a mãe deserdou, claro que tem alguma coisa nessa história. Você percebe isso porque fica sempre muita coisa jogada no ar. Tem gente escondendo informações. Então é preciso muita perspicácia para eles entenderem o que de fato está acontecendo. E isso também deixa o leitor mais ansioso ainda. Porque, por exemplo, eu não leio muito suspense, né? Eu não sei como é pra vocês. Mas eu sempre fico muito eufórica porque eu fico tentando acertar. E no final eu quebro a cara porque eu nunca acerto nada, né? Mas eu também me sentia assim, tipo, louca pra saber o que estava acontecendo. E a cada descoberta eu ficava meio confuso, porque não é só um ponto central da história. Tem vários pontos que se interligam, várias coisas que vão começando a fazer sentido à medida que a gente vai chegando pro fim, onde vai tudo ser revelado, e você começa a perceber, nossa, tinha ali um sinal, naquele capítulo ela falou uma coisa que fazia sentido. E aí você começa a entender como as coisas vão se desenrolando. Mica, tem romance nesse livro? Tem, tá, gente? Tem romance, eu não vou falar de quem pra vocês ficarem ali ansiosos pra descobrir, mas tem um romance que desde o primeiro momento, quando eu vi a interação, eu falei, pode ser que algo aconteça. E é claro que isso se realizou, eu fiquei muito feliz, eu amei, assim, esse romance, porque é um romance adolescente, um romance fofo, que não é o foco em nenhum momento, mas é desenvolvido ali paralelamente à trama principal. Eu acho que o ponto legal aqui desse livro é o crescimento dos personagens, o crescimento do protagonista e mostrar um pouco mais das relações familiares. Eu, particularmente, senti falta de mais aprofundamento das relações dos filhos com os netos. Acho que seria isso, né? Seria a Alison, o Anders e o Adam com os seus filhos, sabe? Porque a gente vê que cada relação é conturbada, eles têm problemas com os pais, mas a autora, ela mostra isso muito superficialmente, então ela não desenvolve essa relação deles, até porque os pais, eles mal aparecem na história, tá? Eles aparecem mais pro final e bem no início, e também nas lembranças, quando a gente vai voltar no passado pra saber o que de fato aconteceu, mas eles não aparecem, então não tem como desenvolver isso, mas eu queria que tivesse sido porque a gente poderia entender se teria uma resolução, não que fique aquela coisa em aberto, mas eu senti que ficou um pouco mal desenvolvido, sabe? Eu acho que como a questão é sobre os netos, que não conhecem a avó, que se ressente dos filhos, eu queria saber como que eles iam desenvolver isso. E eu acho que a autora poderia ter explorado isso mais, mostrando um pouco mais a relação do Adam com a Aubrey, por que ela se magoou com ele, como eles vão ficar depois disso. Sabe, não tinha isso, entendeu? Então eu acho que isso foi o único ponto que me incomodou nessa leitura. Agora, o final, gente, eu não estava esperando. Tipo assim, eu imaginava algumas coisas, como eu falei pra vocês, algumas coisas fizeram sentido pra mim, porque a autora, ela vai dando pistas, ela não fica só segurando ali até o final e depois, uau, descancara tudo, não. Ela vai dando pistas, a gente consegue montar ali um certo quebra-cabeça, mas o plot principal, que é o que de fato originou tudo, eu não imaginava. Na verdade, eu fiquei bem chocada, eu falei, meu Deus, isso só poderia acontecer nos Estados Unidos. Porque quando você lê o plot, né, você chega na revelação final, você percebe que é o tipo de coisa que só aconteceria nos Estados Unidos, tá? Porque quando você vai ler aquelas manchetes loucas, com certeza uma dessas estaria lá, porque, mano,
Sério, da onde a autora tirou isso, entendeu? Então é uma coisa que eu realmente consigo imaginar acontecendo no âmbito da história. Mas em relação à narrativa, eu também senti que quando veio pro fim, tipo, quando chegou a parte de eu ver o que estava acontecendo, as revelações, eu senti que o livro ficou um pouquinho morno, sabe? Porque até então tava eletrizante, tava muito instigante, queria muito saber o que ia acontecer, mas quando eu tava chegando no final, eu senti que a narrativa ficou menos intensa, ficou um pouco morna. Eu não sei se foi a minha sensação mesmo, ou se foi isso que a autora trouxe pro livro. Não sei o que aconteceu, gente, mas eu senti que perdeu um pouco daquela intensidade que eu tava sentindo nas primeiras páginas. E foi realmente surpreendente, como eu falei pra vocês. Eu fiquei chocada, e aí fica aquela sensação de, meu Deus, cara, tava óbvio isso. Ou, nossa, eu não tinha percebido isso, nossa, aquele sinal. Porque quando ela vai revelando, tem coisas que você ainda não pega de imediato. Tipo, eu não tava pegando. E aí depois eu tive que começar a pensar. Nossa, realmente isso faz sentido. Eu não tinha reparado nisso, entendeu? Então é um livro que realmente me surpreendeu bastante. E a gente tem um epílogo bem legalzinho, bem gostosinho pra mostrar um pouco mais sobre os primos, como é que andou a relação deles depois de tudo que foi descoberto. Mas eu particularmente senti que poderia ter se escrito mais coisas, sabe? Eu acho que ela parou abruptamente, eu acho que deveria ter sido mais envolvimento, mais tensão. Não sei, gente, mas o epílogo... Então, assim, o epílogo foi fofo, mas aí eu acho que ele poderia ter um pouco mais de palavras, assim. Eu acho que ele deixou um pouco a desejar, porque acabou muito rápido, sabe? Eu queria um pouquinho demais. Eu queria mais sobre Millie, mais sobre Jonas, sobre a Aubrey. Enfim, gente. Mesmo assim, recomendo muitíssimo esse livro, gente. Eu achei muito gostoso. Eu tenho um outro livro da autora pra ler, que é Um de Nós é o Próximo. Eu acho que é meio que um spin-off de Um de Nós Está Mentindo. Eu ainda não li, mas depois dessa leitura, com certeza eu vou colocar na minha TBR de novo pra ler, porque eu gosto muito da escrita da Karen. Eu tinha esquecido como a escrita dela é envolvente, porque quando eu li Um de Nós Está Mentindo, eu também li muito rápido. Eu acho que eu li em um dia. E eu não tinha lembrado disso, tá? Porque quando eu penso em suspense, eu sempre fico meio, ai, nossa, suspense, eu não gosto muito. Mas a escrita da Karen é simplesmente maravilhosa. E eu acho que o que mais me chama a atenção aqui é que os personagens são adolescentes, sabe? Então, na faixa etária de 17 e 18 anos, não sei explicar, mas eu acho que eu gosto mais do que se fosse personagens mais velhos. Eu acho que se fosse personagens mais velhos, eu nem ia querer ler, entendeu? Mas, assim, gente, foi uma leitura maravilhosa. Nossa, realmente, eu fiquei muito chocada com o tanto que eu gostei desse livro. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar de um suspense. Mas essa autora aqui é uma autora que vocês têm que ficar de olho, porque ela sempre tá lançando coisa nova. A Galera Record tá investindo bastante nela aqui. Então, se você ainda não leu, indico muito vocês lerem, gente. Eu acho que vocês vão gostar. E me conta se você também leu, se você se surpreendeu, se você esperava alguma coisa. Me conta aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E esse livro aqui entra na minha meta literária de tirar o encalhado da estante. Ele chegou, acho que em setembro, outubro, por aí, no final do ano de 2021. Então, nunca tive a oportunidade de ler. Mas agora eu li. E eu tô muito feliz de ter conseguido finalizar. Gente, eu tô muito sério, eu tô muito extasiada por ter conseguido ler um suspense. É claro que ele não é um suspense propriamente dito, como qualquer outro livro que a gente lê realmente dessa temática, sabe? Ele é um pouco mais amenizado, digamos assim, porque os personagens é um público jovem. Mas eu amei, cara, eu amei, eu tô muito feliz. É isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Essa é a resenha de hoje. Não esquece de comentar, não esquece de dar like também e de se inscrever no canal. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!